Então, eu vou falar um pouco sobre as vasculites, tá? Dando início aí às vasculites não infecciosas, porque são as vasculites mais relacionadas com as doenças autoimunes. Bem, então o que que são as vasculites, né? As vasculites é nada mais do que a inflamação, tá? De um vaso, pode ser uma artéria, uma veia, uma arteríola, um capilar, enfim, é uma inflamação, uma infecção de de um vaso, tá? O que acontece? O que que vai ser inflamado nesse vaso? Vai ser as paredes. Então, as paredes desses vasos vão ser inflamadas. Normalmente, isso acontece com a túnica íntima desses vasos. Então, o vaso sanguíneo ele tem a túnica íntima, né? E a túnica íntima vai ter essa questão aí da infecção e da inflamação desse lugar. Que nem eu falei, a gente tem as vasculites não infecciosas, que está relacionado mais com as origens autoimunes, né? E a gente vai ter as vasculites infecciosas, que aí sim que vai estar relacionado com bactérias, vírus, fungos, parasitas, enfim, tá? Uma coisa importante que também é meio óbvia que a gente tem vários tipos de vasculites não infecciosas, né? Eu vou apresentar algumas aqui, as principais. E o quadro clínico dessas vasculites são muito diferentes. Por quê? Porque algumas vasculites estão relacionadas mais com alguns vasos e outras vasculites com outros vasos. Então, por exemplo, se eu tenho uma vasculite relacionada com minha artéria temporal e a outra relacionada com minhas artérias, com minhas arteríolas, por exemplo, do pulmão, a gente vai ter sintomatologia diferente. Então, o lugar que essa vasculite está ocorrendo é muito determinante para que a gente saiba o seu quadro clínico. Bom, aqui eu coloquei as cinco principais tipos de vasculites infecciosas, a gente tem mais do que essas, né? Porém, aqui eu coloquei as cinco principais, que é a arterite, ou seja, a inflamação da artéria, né? Temporal de células grandes, normalmente não é só na temporal que ocorre, porém o nome é esse. Arterite de Takayasu, ou seja, também é uma inflamação e a gente tem esse nome aqui, Takayasu. Poliarterite, tá? Não é artrite. Nodosa. Síndrome de Sturge-Strauss. Síndrome de Sturge-Strauss é uma das questões, uma das causas, né? Da questão da miocardite. E a doença de Behçet, tá? Ou de B7. Bom, então eu vou falar de cada uma delas que eu acabei de mencionar. Então, começando pela arterite temporal de células gigantes. A arterite temporal de células gigantes vai ser uma inflamação por causa autoimune dos vasos de artérias, tá? Quais são as artérias principais que ele vai acometer? Vai ser a artéria temporal, a artéria oftálmica e a artéria vertebral. Qual vai ser a sintomatologia? Vai ser nada mais do que cefaleia muito intensa, afinal, você está falando de uma inflamação de uma artéria que vai fazer irrigação ali da área temporal, né? Então, mas vai ter a questão da cefaleia muito intensa e diplopia visual, ou seja, a gente tem a visão dupla, né? E a diplopia visual também está relacionada com uma arterite na questão da, da inflamação da túnica íntima da artéria oftálmica. Bom, a arterite de Takayasu é uma arterite é diferente, né? Por causa que o nome ele não diz do que se trata, porém ela vai tratar mais de inflamações de artérias grandes, como por exemplo o arco aórtico. Então, as artérias que são maiores, são mais importantes assim, né? A gente vai ter a arterite de Takayasu. Nessa arterite de Takayasu, além disso, além dessa inflamação, pode ocorrer a fibrose, né? Normalmente que vai ser a questão aí da inflamação do processo inflamatório, né, normal. E também com essa fibrose, a gente pode ter uma estenose, e aí prejudicar na questão da nossa, da nossa hemodinâmica, né, de forma geral. E além disso, nessa arterite de Takayasu, se a gente for fazer um teste físico, por exemplo, a gente pode ter dificuldades para sentir o pulso nesse lugar, já que eu falei, vai ter uma inflamação, pode ter uma fibrose e pode ter uma estenose desse lugar, e aí a gente vai ter uma menor circulação de sangue e pode dificultar a nossa medição do pulso. A poliarterite nodosa, ela vai estar relacionada com veias, tá? As veias pequenas e o que acontece? Nessa poliarterite nodosa ela vai ser em vários lugares, né, ao mesmo tempo. E vai estar relacionado também com a doença autoimune, que vai ser com a infiltração das células inflamatórias.
pode causar até mesmo a necrose, né? A necrose desse lugar, né? Dessa poliarterite. E a gente vai ter aquela necrose. Vou fazer um vídeo sobre necrose, né? Mas dando um pouco de spoiler, a necrose é fibrinolítica, né? Fibrinólise. A gente tem a síndrome de Churg-Strauss, é uma das causas de miocardite. Ela é uma síndrome que afeta pequenas artérias, tá? Artérias pequenas, arteríolas e capilares. E na síndrome de Churg-Strauss, o que acontece? A gente vai ter problemas na questão respiratória, né? Porque como afeta pequenas artérias e arteríolas, pode estar relacionado com aquelas arteríolas que fazem a questão da troca gasosa, né? Então, se afetar essas áreas, a gente vai ter problemas respiratórios, já que a gente vai ter problema para captação do oxigênio. E a doença de B7 é uma doença que vai ser cometida nos vasos de forma geral, tá? E o que é diferencial nessa doença de B7 ou de B7 é que nessa doença a gente vai ter a relação com os neutrófilos, vai ter infiltração dos neutrófilos que vai causar essa lesão. Alguma sintomatologia que pode estar relacionada com a síndrome de B7 ou a doença de B7 vai ser ulcerações, que são nada mais que lesões, tá? Em boca, na região genital e na uveíte. E causando uveíte, né? Inflamação na úvea. A doença de B7 também ela é predisposta à questão de formação de neurismas. A gente sabe que a neurisma pode causar rupturas. E aí essas rupturas são muito perigosas, né? Principalmente se for em uma artéria cerebral, por exemplo, tá? E aí a gente pode ter o AVE, por exemplo. É isso, essas são as vasculites.